Sabe, tem uma cidade no Brasil onde chamar alguém de do interior pode soar quase como uma ofensa. Uma metrópole que simplesmente se recusa a ser vista como coadjuvante de qualquer outra. Essa cidade é Campinas, e hoje a gente vai mergulhar no porquê ela se vê como um mundo completamente à parte. E tá aqui a frase que resume tudo, o verdadeiro lema da cidade. Para quem é de lá, Campinas não é só um ponto no mapa do estado de São Paulo, não mesmo. É um centro de gravidade próprio. A ideia é bem clara: ninguém precisa sair de Campinas para fazer ou encontrar absolutamente nada. É um universo que se basta. E essa autoconfiança toda, essa moral lá em cima, tem até um apelido famoso: Vale do Silício Brasileiro. É assim que Campinas se apresenta para o mundo. A cidade pulsa com a energia da Unicamp, que é um dos maiores centros de pesquisa e conhecimento do país, e de um ecossistema de tecnologia que não para de crescer. O mais fascinante é ver como essa modernidade toda convive, lado a lado, com o orgulho e a influência daquela antiga elite do café. E o resultado? Essa mentalidade única de que se algo é realmente importante, tem que ter em Campinas. E para São Paulo? Isso é um passeio, uma escolha, nunca uma necessidade. A vida de verdade acontece. Mas, olha, toda essa autoestima de hoje foi construída sobre cinzas. E isso é literal. Foram 2 anos seguidos, 2 golpes duríssimos. Primeiro, em 1888, uma resistência enorme à abolição da escravatura, muito por causa do poder dos barões do café. Campinas foi uma das últimas cidades do Brasil a ceder. E logo no ano seguinte, em 1889, veio uma praga biológica que não queria saber de classe social e que mudou o destino da cidade para sempre. O que a febre amarela fez com Campinas foi algo quase apocalíptico. Dá uma olhada nesse número: 75%. Essa foi a queda na população. Entre as pessoas que morreram e as que fugiram apavoradas, 3 de cada 4 habitantes simplesmente desapareceram. A cidade virou um verdadeiro cenário de filme de terror, uma cidade fantasma. E é exatamente daí que vem o apelido que é a cara de Campinas, Cidade Fênix, porque sinceramente não tinha outra opção a não ser renascer das próprias cinzas. A reconstrução foi total. Obras gigantescas de saneamento, um novo planejamento urbano, tudo isso criou a base da metrópole que a gente conhece hoje. Foi uma reinvenção na marra. Ok, vamos sair um pouco dessa história mais pesada. Toda cidade tem aquele seu lado B, sabe? Aquelas histórias curiosas que só quem é de lá conhece bem. E as de Campinas são ótimas. Envolvem segredos, lendas e até uma mentirinha deliciosa. Vamos começar com uma polêmica de confeitaria: a torta holandesa. O nome parece que entrega a origem de bandeja, certo? Pois é, só que não. Essa é uma das maiores e com certeza mais saborosas fake news da culinária brasileira. A verdade é que ela é 100% campineira. E a história por trás é muito boa. Ela foi criada em 1991 por uma empresária da cidade chamada Silvia Leite. E por que o nome holandesa? Pura nostalgia. Foi uma homenagem ao carinho que ela tinha pelas viagens que fez à Europa. Ou seja, a certidão de nascimento dessa sobremesa que todo mundo ama tem o CEP de Campinas. Agora, se prepara para uma lenda que parece saída de um livro de realismo fantástico. Tenta imaginar a cena. Sexta-feira Santa, um homem escravizado vai levar o boi para o trabalho e, de repente, o animal se vira para ele e fala: "Hoje não é dia de trabalhar". Essa é a história do Boi Falou, um marco cultural do distrito de Barão Geraldo que acabou virando uma festa popular gigantesca que une toda a comunidade com uma macarronada gratuita todo ano. Mas olha, talvez nada defina tanto a identidade de Campinas quanto as suas rivalidades. A cidade parece que se fortalece no conflito, se afirmando não só por aquilo que ela é, mas principalmente contra quem ela compete. E a primeira grande guerra é interna. Ponte Preta contra Guarani não é futebol, é uma religião. É o que chamam por lá de Muro de Berlim da cidade, até porque os dois estádios estão a menos de 1 quilômetro um do outro. É uma rivalidade que divide famílias ao meio, parte a cidade e define de que lado da história cada campineiro está. Não existe ficar em cima do muro. Mas se a guerra dentro de casa já é quente, a batalha pelo posto de capital do interior é uma verdadeira guerra fria estratégica. De um lado, Campinas, com a inteligência da Unicamp e a força do aeroporto de Viracopos. Do outro, sua grande rival, Ribeirão Preto, a potência do agronegócio, a tal Califórnia brasileira. E as provocações voam soltas. Ribeirão é a roça com dinheiro, Campinas é o bairro distante de São Paulo. É uma disputa de narrativa sobre quem realmente manda no futuro do interior paulista.
Certo, já deu para sentir um pouco da alma da cidade. Mas e na prática? Como é que se vive Campinas? Ou melhor, como se campina? Para sentir a cidade de verdade, tem um roteiro básico que não tem erro. O ponto de encontro de todo mundo é a Lagoa do Taquaral. Para ter uma visão panorâmica e entender o tamanho da cidade, a Torre do Castelo é o lugar certo. E para dar uma respirada, fugir para o campo sem sair da cidade, os distritos de Sousas e Joaquim Egídio são um charme, cheios de natureza e comida boa. Mas a dica de ouro, o verdadeiro portal para a alma campineira, é uma só: o boteco. O happy hour lá não é só um evento, é uma instituição sagrada da cidade. E tem todo um ritual, é quase uma cerimônia. Primeiro, se escolhe um templo, tipo o Giovanetti ou o City Bar. Depois, se pede uma das relíquias locais, o sanduíche psicodélico com aquela montanha de frios ou a famosa torta de frango. E o mais importante, pegar uma cerveja bem gelada e ir para a calçada. É ali, em pé, no meio da conversa, que a vida social de Campinas realmente acontece. E tudo isso nos leva de volta à grande questão. Com uma identidade forjada na superação, na inovação e nessas rivalidades que fervem, Campinas não pede passagem, ela se impõe. Mas naquela disputa silenciosa pelo trono do interior, quem será que leva melhor? A cidade da tecnologia ou a capital do agronegócio? A resposta, claro, continua sendo o maior troféu dessa rivalidade toda.